Vamos à palavra então, pastor, respondendo às perguntas dos ouvintes. A primeira vem da nossa ouvinte Águida. Ela quer saber qual é a tribo que pertencia Josué. Seguinte, que em Números, capítulo 13, versículo 8, apresenta o seguinte. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Agora, neste mesmo livro, nós vamos encontrar em versículos seguintes que esse Oséias era o nome que mais tarde foi mudado por Moisés para Josué. Números 13, 16 diz assim. E ele pertencia à tribo de Efraim. Pode citar. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Isso. Então, repetindo, Josué, da tribo de Efraim, cujo nome a princípio era Oséias, e foi mudado por Moisés para Josué. E Manassés, capítulo 13, ainda versículo 11, declara... Da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi. Então, tribo de Manassés. E temos ainda em 13 de Números, versículo 16... Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra, e a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Então aí nós temos Manassés pertencendo à própria tribo. Havia duas tribos, Efraim e Manassés, que eram filhos de José, e estes dois nomes dos filhos de José tomaram o lugar do próprio pai chamado José. Eram tribos que... entre as 12. Próxima pergunta, pastor. Vem de um ouvinte que não quis se identificar e diz: existe caso de se matar alguém e não ser pecado? Existe. A Bíblia traz o preceito conhecido, não matarás. Mas a Bíblia declara no livro de Êxodo 22 e versículo 2 o seguinte: se o ladrão for achado roubando e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado do sangue. Então aí está um caso específico de a pessoa que matar um ladrão, ele não é culpado de sangue. E isso está em consonância com Romanos capítulo 13, quando fala das autoridades constituídas que existem para reprimir os que praticam o mal. Logo, se no exercício da sua profissão, da sua condição de militar, vier a agir de modo a ocasionar a morte de alguém, ele está fazendo o cumprimento do seu dever. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Então, os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Então, o estrito cumprimento do dever livra a pessoa de estar praticando um crime quando está no exercício da sua profissão. Ou seja, quando o crime é cometido em legítima defesa ou para defender alguém, está livre do castigo. Mais uma pergunta, pastor. Quem promove as curas milagrosas alcançadas através da prece às imagens? Eu quero dizer o seguinte, vou fazer uma declaração que pode ser até rejeitada por grande parte dos nossos ouvintes. Nós não temos em toda a Bíblia uma única referência onde Deus promoveu algum tipo de milagre através da oração de alguém a uma imagem. Então fica bem claro que não há em toda a Bíblia uma única referência onde Deus tenha promovido algum tipo de milagre através da oração de alguém a uma imagem.
E a Bíblia demonstra de forma clara que quando alguém faz um pedido, por mais sincero que seja, a uma imagem, não é Deus quem responde esta oração, e sim um espírito do engano. Vamos ler no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 12. O meu povo consulta a sua madeira, e a sua vara lhe responde, porque o espírito da luxúria os engana, e prostituem-se apartando-se da sujeição do seu Deus. E mais ainda, no livro de Salmos 115, versículos 3 a 8, a Bíblia mostra taxativamente que a imagem não pode responder, embora ela tenha a figura de um ser humano completo, mas ela não tem a capacidade de poder responder para qualquer pessoa. Mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Agora eu quero dar um esclarecimento nesse particular com relação à serpente de bronze, porque geralmente ela é citada como prova de que uma imagem pode responder à oração de alguém. Então a serpente de bronze, feita por Moisés, não era para ser cultuada e nem mesmo ser objeto de preces e devoção. Os israelitas deviam apenas fixar seus olhos nela. Aí está uma particularidade que poucas pessoas observam. E isso que eu estou apontando está no livro de Números, capítulo 21, versículo 8 e 9. E disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Agora, houve um tempo de apostasia entre o povo de Israel, quando a serpente de metal se tornou um objeto de idolatria. E os israelitas passaram a adorá-la com o título de Neustã, ou seja, imagem de cobre. E séculos depois de ter sido feita pelo fiel rei Ezequias em sua restauração ao culto ao Senhor, esta imagem foi destruída. Segundo Reis, capítulo 18, versículos 3 e 4, nós temos o que fez o filho de Ezequias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe chamavam Neustã. Agora, ainda indo um pouquinho mais adiante, há pessoas que entendem que as curas milagrosas são prova da verdadeira doutrina que o grupo está realizando. Então nós estamos vendo hoje na televisão, canal específico, quando certo pregador passa o tempo todo apresentando sinais que são realizados, curas tidas como milagrosas. Mas é verdade isso, que sempre a realização de sinais comprovam que aquele ensino que está sendo ministrado através deste grupo tem aprovação divina? Então, o apóstolo Paulo afirma
na sua carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, que até o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz para enganar os que são incautos, usando, se possível, até mesmo os seus falsos ministros religiosos para promoverem o engano e a mentira. Pode parecer um pouco grave essa afirmação, mas é o que nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 13 a 15. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transformem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. E também o próprio Jesus, na conclusão do chamado Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ele focaliza essa situação, dizendo nos versículos 21 a 23 do capítulo 7, que muitos vão reclamar futuramente que têm ou tiveram oportunidade de profetizar, realizar sinais, prodígios em nome de Jesus, e Jesus vai repeli-los. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então quero dizer que uma pessoa pode se enganar em dois aspectos. Primeiro, a própria vida dele. Ele testifica, fala, mas não está vivendo aquilo que prega. Segundo, pelo corpo doutrinário que aquela pessoa sustenta, ou que aquela organização sustenta. Nada melhor do que atender o que disse Paulo no livro de Atos dos Apóstolos, quando chegou à cidade de Bereia. Ele começou a pregar, e os bereanos, diz o texto, que foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque foram examinar nas Escrituras se aquilo realmente era assim. Você pode abrir no capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos e capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos, quando Paulo então chega àquela cidade e diz que os bereanos foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque foram examinar nas Escrituras se aquelas coisas eram assim. Pastor, alguma vez a pessoa fazendo uma prece, fazendo um pedido que não seja diretamente a Deus, isso acontece toda vez, foi fruto de um espírito maligno, ou pode ser simplesmente uma ocorrência normal na vida daquela pessoa? Pode ser uma ocorrência normal. E também diz o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30, que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. E há muitas pessoas que, mesmo não sendo crentes em Jesus Cristo, Deus já vê os corações das pessoas e prepara aquela pessoa para um dia aceitar a Jesus como Salvador. Quer dizer, dando à pessoa uma chance de estar futuramente ligada a Ele dentro da forma como a Bíblia recomenda. Mais uma pergunta, pastor, diz assim: os espíritos dos mortos podem contatar com os vivos? Quero dizer que não. A Bíblia não apoia essa prática e certamente não há essa situação. Por que não há? Porque depois da morte, de acordo com Hebreus 9, 27, nós lemos que
Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Então, cada pessoa que parte deste mundo vai tomar um caminho que escolheu aqui em vida. E desse lugar para onde vai, ela não se retira para entrar em contato com a pessoa aqui na terra. E ademais, nós temos no capítulo 18 de Deuteronômio, versículos 9 a 12, que Deus não aprecia, quer dizer, condena essa prática conhecida como mediunidade. 18 de Deuteronômio, versículo 9 a 12. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Continua. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Então aí, nem quem consulte os mortos, recomendando que isso não se dê. E por que essa recomendação? Porque na verdade a pessoa não está entrando com alguma pessoa morta conhecida, um parente, como se admite. Mas existem espíritos enganadores que se infiltram na chamada mediunidade e se apresentam com nomes de outras pessoas. E a que está procurando essa comunicação vai ser enganada. Agora, mais um texto para deixar bem claro é o que está em Lucas 16, 27 a 31, quando houve um pedido de alguém já morto para se comunicar com os vivos e foi isso recusado. E disse-lhe: Rogo-te, pois, ó pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eles lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então aí está uma situação definitiva. Caminho estreito conduz à vida, caminho largo conduz à perdição. Segundo a escolha que cada qual fizer, partindo deste mundo, vai para o lugar chamado Hades. Hades, mundo invisível dos mortos. É o lugar do espírito enquanto o corpo fica na sepultura. Nesse lugar, chamado Hades, segundo o ensino de Jesus, havia 2 lugares separados por um grande abismo. O lugar dos salvos era chamado paraíso, ou seio de Abraão, para onde iam os judeus ou israelitas que morriam antes da vinda de Cristo. E o outro lugar é chamado Hades, inferno, lugar para onde foi o rico. Morreu o rico, foi sepultado, isto é, seu corpo foi sepultado, e no Hades, seu espírito e alma estavam plenamente conscientes, em tormento e não em descanso. E ele, sentindo-se em tormento, pediu a interferência de Abraão para que Lázaro passasse para o seu lado com a ponta do dedo molhada em água para refrescar a sua situação. Ele estava sofrendo e a resposta foi negativa. Então pediu que alguém fosse à terra dar informações para seus irmãos que eles viviam como ele vivia, também não acreditava no inferno. E a resposta também foi negativa, mostrando que aqui na terra tem a Bíblia, que pode orientar aquela pessoa que deseja estar dentro da vontade de Deus. Então as nossas oportunidades ficam limitadas a esta vida. Em Romanos capítulo 2, versículo 4, diz o apóstolo Paulo que não devemos desprezar
a bondade de Deus que nos concede enquanto temos aqui vida. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento?